Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Obrigado aos que estão me assistindo. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, conseguindo entendê-las, já que ultimamente vocês têm estado bem quietinhos, um ou outro que aparece para tirar uma dúvida sobre a atividade. Eu espero que as aulas estejam chegando a todos, o quanto possível, e que, logicamente, vocês estejam entendendo. Bom, antes da gente continuar a matéria, eu vou passar alguns recadinhos iniciais, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma coisinha que foi lançada, se não me engano, ontem, na segunda-feira, no Classroom, que vocês já estão acompanhando, que é esse relatório das Lives. Eu acredito que vocês já devam ter visto aí. Seguinte, esse relatório das Lives, similar ao que foi o do bimestre passado, eu quero basicamente a mesma coisa. Eu quero que vocês me façam um arquivo de texto separado por data das aulas. Então, por exemplo, hoje, que está sendo gravada essa aula, que é dia 1º de setembro, vai estar lá, constando a data de 1º de setembro referente a essa aula de hoje. Vocês irão fazer um relatório breve, do que foi falado nessa aula, do que vocês entenderam, do que vocês conseguiram captar e apreciar dessa aula. Não precisa ficar inventando nem elaborando demais. Algumas linhas que você consiga tecer sobre isso já são o suficiente. É mais um exercício, tanto de leitura quanto de escrita, mas também um exercício para que vocês percebam se estão entendendo e estão acompanhando a disciplina e as aulas. E, para mim, é uma maneira de manter contato e também controle de quem está assistindo e quem não está assistindo. Então, é o seguinte, é uma nota complementar, então aqui no Classroom não tem nota específica dessa atividade, mas ela vai contar na nota de participação, tá? Então, muito importante, muita atenção nisso, ela vai entrar na nota de participação. E o que eu quero de vocês não é nada diferente daquilo que eu já vinha pedindo em salas de aula e já pedi no bimestre anterior. Vocês vão me fazer um relatório só com todas as aulas que você assistiu, separadas por data, tá? Então, aqui, ó, o relatório consiste em você abordar os principais aspectos e assuntos do conteúdo de sociologia debatidos no vídeo. Recados, informes e afins não precisam constar no seu relatório, mas importante é ter o conteúdo, principais tópicos e o que você entendeu da aula. Separem os relatórios por data das aulas. Coloque nome, número e série de todos os que constarem no relatório. Lembrando que esse relatório pode ser feito individual, em dupla ou trio. Estou dando essa colher de chá para vocês. Então, atentem-se, tá? Individual, dupla ou trio, beleza? E você vai fazer um arquivo de texto contendo todos os relatórios, separados por data da aula. Sempre quando você for assistir lá na descrição do canal do YouTube, na descrição de cada vídeo tem o número da aula correspondente, né? A contagem desde aquela primeira, lá no segundo bimestre que a gente gravou, até agora. Vai estar lá contabilizando o número de aulas e a data que essa aula foi gravada. Então, por essas datas da gravação da aula que vocês vão organizar os relatórios de vocês. O prazo máximo de entrega é no dia 6/10. O bimestre, o terceiro bimestre, se não me engano, se não me falha a memória, ele vai até 16/10. Até essa data, mais ou menos, nós já vamos ter executado a maioria de nossas atividades, inclusive a prova. Tá? Uma avaliaçãozinha, algumas questões que eu vou passar para vocês. Nada de muito mirabolante, também não é nada que vocês precisam se preocupar agora. Tá? Então, esse relatório é para outubro. Ou seja,
nós vamos ter aulas semanais, muito provavelmente, até próximo dessa data aqui, de 6/10. Beleza? Qualquer dúvida sobre esses relatórios, vocês podem me procurar, me chamar no WhatsApp, ou mandar a dúvida pelo Classroom mesmo que eu respondo. Beleza? Bom, agora falando sobre conteúdo. Não sei se vocês observaram, mas eu atualizei ali no Classroom, vou mostrar de novo para vocês. Eu atualizei um conteúdo que está lá, tá? Eu acrescentei aqui na parte de fichamento teórico e material didático, eu acrescentei essa apresentação de slidezinho. Essa apresentação de slide, ela é uma síntese desse capítulo aqui. Eu, então, me baseei exclusivamente no conteúdo bimestral, de acordo com o livro didático, e também com alguns conteúdos que tem lá naqueles caderninhos nossos. Então, eu fiz um catado geral e coloquei aqui. E é por esse material que eu vou orientar de agora para frente as aulas, tá? Mas, basicamente, já é tudo que tinha ali no livro, da maneira como a gente vinha acompanhando. Só que para não ficar tão maçante como estava, de repente, né, o professor ficar lendo um trecho do livro, explicando e tal, eu montei o slide. O slide, basicamente, ele é texto por conta do conteúdo de sociologia que eu tenho que passar, tá? Eu não fiquei inventando muita moda, não. Então, já peço perdão de antemão se não ficou bom. Mas ele é um resumão de tudo, como se fosse aquela matéria que eu iria passar na lousa, beleza? Então, vamos lá, eu vou projetar agora a tela que eu pretendo com os slides. Esse material que está sendo projetado, vocês têm acesso pelo Classroom, tá? Vocês podem utilizar ele para estudar, vocês podem fuçar nele à vontade, beleza? E qualquer dúvida, independentemente de qualquer conteúdo que tiver ali, vocês devem me procurar. Então, temos aqui, ó, o caráter cultural dos seres humanos. Esse é o tópico central da disciplina de Sociologia no 3º bimestre. Essa parte do conceito geral nós já falamos na aula passada, mas eu vou agora de novo dar uma retomada, mas bem rapidinho, só para fixar alguns termos e tudo mais. Então é o seguinte, a cultura, ela assume diferentes significados ao longo das eras, né? Até o ponto em que, de fato, ela foi estudada e pensada por estudiosos, por pessoas de diversas áreas, né? Então, a cultura, ela é até difícil de definir. E não dá para a gente dizer que existe um conceito errado e um conceito certo, ou mais errado ou mais certo de cultura. O que existe são conceitos, tá? E usos diferentes desse termo e dessa palavra. Por exemplo, a cultura ela pode ser sinônimo de educação, por exemplo, uma pessoa com mais ou menos escolaridade. A cultura ela também pode ser sinônimo de inteligência, que seria a erudição, ou seja, independente da escolaridade, tá? Uma pessoa muito inteligente é uma pessoa que tem ali um alto grau de cultura, né? Em alguns casos é utilizado dessa maneira. Ou então, a cultura ela também pode servir como um distrator social, servindo para classificar e distinguir pessoas de diferentes origens e regiões. Quando eu digo distrator social, é um fator de diferenciação. A cultura ela também pode ser usada dessa maneira. Então, você vai dizer que, por exemplo, culturas de regiões metropolitanas, de cidades grandes, grandes polos industrializados, elas são mais avançadas do que culturas de pessoas que vivem em zonas mais afastadas, zonas rurais, etc. Então, isso já é uma aplicação da cultura, uma aplicação que eu confesso não gosto nem um pouco, mas ela muitas vezes é utilizada dessa maneira por alguns. É uma maneira de se enxergar a cultura como um fator de diferenciação e classificação social. Tá? Então, nesse aspecto, a cultura ela acaba servindo para distinguir, diferenciar, separar seres humanos. Porém, nas ciências sociais, em especial na antropologia,
E é justamente na antropologia que se estuda a cultura, a origem, a etnia, o desenvolvimento humano, né, em sociedade. Ela é um ramo específico das ciências sociais, a antropologia, voltada justamente para isso. Então, em especial na antropologia, entende-se por cultura o conjunto de práticas e saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Ou seja, ao longo da trajetória histórica humana dessas pessoas vivendo em conjunto, se tem constituído uma soma infinitesimal de práticas, de saberes, de valores, de normas, de jeito de pensar, de existir, de fazer, de falar, que formam tudo isso que a gente chama de cultura. Essa é a definição para as ciências sociais, em especial para a antropologia. Seguindo algumas linhas teóricas, tá? Segundo o sociólogo alemão Norbert Elias, o termo cultura ele pode se referir aos aspectos não materiais, que seriam, por exemplo, os intelectuais, os artísticos, os religiosos, ou seja, as coisas que não são materiais. E ele também pode remeter ao termo civilização. Só que, a nível de oposição desse material e não material, nós temos o conceito de civilização, que alude aos aspectos materiais, ou seja, que remete aos aspectos materiais de uma cultura. Então, seriam toda sorte de utensílios, ferramentas, instrumentos, máquinas, os hábitos alimentares, seriam as maneiras de se fazer as coisas, os tipos de habitação, seriam as tecnologias como um todo, né? Por tecnologia, entendam que o conceito de tecnologia para as ciências sociais seria basicamente um elemento natural, um elemento da natureza, que é transformado pelo ser humano, na qual essa transformação tem por fundamento fazer com que essas pessoas se adaptem melhor ao ambiente em que elas vivem. Então, a tecnologia seriam elementos naturais transformados para uma melhor adaptação ao ambiente dos seres humanos. Então, vejam só, na teoria de Norbert Elias, que é um cara que eu gosto bastante, ele entende que a cultura seria o aspecto não material, né? Aquela coisa ligada à intelectualidade, artes, religião, né? Questões espirituais, da alma e etc. E o termo civilização, complementando, mas também se opondo à cultura, seria o aspecto material dessa cultura. Por quê? Porque seriam as ferramentas, os utensílios, os instrumentos, as máquinas, a habitação, etc. Só que assim, se a gente for tentar fazer uma síntese disso tudo, nós chegamos no entendimento de que a civilização ela é um processo histórico interligado à cultura, que é de caráter social. Ou seja, nós podemos... Opa, voltando. Ou seja, nós podemos nos referir à cultura como sendo, primeiramente, um processo histórico social. Por que um processo? Porque a cultura está constantemente em construção. A cultura, ela não é algo pronto, acabado e jogado ali no meio do mundo. A cultura, ela é algo construído, por isso um processo. E esse processo se dá ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo da vivência humana, da interação humana, ao longo das eras dessa sociedade. Então, ela é histórica e social, porque a cultura, ela é coletiva. Perdão, a cultura, ela é coletiva. E aí nós já vamos direto para as características da cultura. As características da cultura são basicamente 4. A cultura, primeiramente, ela é simbólica. Simbólica porque ela possui conjuntos de significados
organizados em sistemas e transmitidos através da linguagem e interação social. O que eu quero dizer com tudo isso? A cultura, a maneira dela se transmitir é justamente através dos seus simbolismos. E quando nós falamos de simbolismos, nós estamos falando também de símbolos, de sistemas de transmissão. A linguagem, isso que nós estamos tendo agora, vocês estão me ouvindo, me vendo, espero que estejam me entendendo, estão lendo os slides, eu espero que estejam lendo, espero que estejam entendendo. Isso remonta ao fato de que todos nós somos alfabetizados, tanto sabemos falar, quanto sabemos escrever, quanto sabemos ler, mas nós somos alfabetizados num código de linguagem específico. No caso, se nós estamos nos comunicando numa mesma linguagem, se vocês entendem o que eu falo, eu estou falando português brasileiro. Então, o nosso código de linguagem, o nosso sistema de linguagem seria o português brasileiro. E aí, as várias ramificações que possui dentro da língua portuguesa, que provavelmente vocês estudam em literatura, gramática e etc., né? As influências africanas, as influências indígenas, as influências europeias, portuguesas, a raiz do latim e por aí vai. Não vou entrar, né, nesse universo, porque confesso a vocês que, de fato, eu não sei muito ou quase nada sobre isso. Mas a cultura é simbólica, ela se apresenta através de símbolos. Então, pensem o seguinte, independente da religião que vocês possuam, quando vocês se deparam com uma cruz, o que vai remeter a vocês? Uma cruz, não é um sinal de mais, é uma cruz. Vocês automaticamente linkam esse símbolo a todo um conceito e a uma história religiosa específica. Por quê? Porque uma religião, no caso, a católica, ela faz uso desse símbolo enquanto representação de um todo, enquanto uma representação de toda uma cultura religiosa e um conjunto de conhecimentos constituídos ao longo do tempo. E, naturalmente, ensinados, propagados, incentivados ao longo de eras e eras e por várias sociedades. Então, independente da religião que vocês tenham, que vocês sigam, só pelo fato de vocês serem brasileiros, já é meio que um conhecimento comum você olhar para um crucifixo e você saber que aquilo remonta a Jesus Cristo, por exemplo, ou a Igreja Católica, etc. Professor, mas a minha religião não segue esses simbolismos. Não segue esses simbolismos, ok, não há problema nenhum nisso. Mas você sabe o significado, porque você aprendeu. E porque esse significado é algo comum, transmitido dentro da cultura da qual você faz parte. Então, todo o simbolismo que é presente na cultura é fruto de um método de transmissão de conhecimentos. E por que quer se transmitir esses conhecimentos? Justamente para que todos esses conhecimentos sejam perpetuados ao longo do tempo, para que nada se esqueça. Então, nesse aspecto, o simbolismo, a linguagem, a comunicação tem uma função primordial, uma função vital para a cultura ou para conhecimentos de grupos específicos, porque não deixam que esses grupos, que esses conhecimentos, que essa cultura morra ao longo do tempo. O social, a próxima característica. Bom, social por quê? Porque toda cultura é coletiva, toda cultura ela é compartilhada socialmente. Não existe uma cultura individual, tá? Então isso daqui não tem muito segredo não. Basta vocês entenderem e marcarem o fato. Cultura ela é coletiva, cultura ela é social. Não é cultura, não existe uma cultura individual. Eu, Rafael, né, tenho a minha cultura. Não, querido, eu compartilho de uma cultura. Eu faço parte de uma cultura, eu integro uma cultura. Mas ela não é minha, apenas, única, exclusivamente. Ela não é uma propriedade privada minha. Não, algo que eu uso, desuso, pego, largo, compro na prateleira de uma farmácia, não. Não, a cultura ela é um bem,
ela existe, ela é uma entidade que permeia a sociedade, tá? Mas ela não é só sua, ela é de todos que estão nessa sociedade. A cultura ela também é dinâmica. Dinâmica por quê? Porque ela passa por mudanças ao longo do tempo, ela passa por transformações. Então, se tem uma coisa que a cultura não é ser estática. A cultura ela não fica parada, a cultura ela não fica estagnada na mesma coisa, a não ser culturas de civilizações que já desapareceram, que já morreram, que não existe mais ninguém para cultuar nada daquilo que ela pregava, incentivava, etc. Então, naturalmente, ela vai ficar estagnada no tempo porque ela mesmo já não existe mais, ou já não é mais praticada com a mesma veemência. Agora, se nós estamos falando da cultura de uma civilização viva, de um povo vivo e ativo, então, naturalmente, essa cultura está passando por diversas transformações. Só que essas transformações, ela não se dá aí num passe de mágica, ela não se dá assim do nada, alguém aparece com uma varinha mágica, pim, aperta um botão ali em algum aparelho e pô, mudou, né? Mudou um setor da cultura. Não. A cultura, ela muda sim, mas é ao longo do tempo, é ao longo das eras, é ao longo das transformações. Vejam, por exemplo, já que a gente falou de simbolismos, de símbolos, de linguagem, a língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, né? Ela vem sofrendo modificações ao longo do tempo, ela vem sofrendo aí adaptações, né? Alinhamentos, modificações, tira-se um acento, tira-se o hífen, acrescenta, tira uma letra, põe letra, modifica uma regrinha gramatical e por aí vai. Isso já é uma adaptação ao longo do tempo, não é de uma hora para outra, né? Isso é feito por algum estudo, porque se enxerga uma necessidade, um motivo para tanto, mas é feito ao longo do tempo. Vamos pensar o seguinte: há séculos atrás, nós teríamos, por exemplo, o sistema educacional, que obviamente não seria nem um pouco tecnológico como esse, que nós estamos tendo agora. Nós teríamos ali um método muito tradicionalista e até rígido demais ali nas salas de aula. Então, por exemplo, eu não estaria aqui vestindo um camisetão, né, todo diferente para poder dar aula para vocês. Provavelmente eu não estaria nem sequer de barba dando aulas para vocês. Eu estaria, né, de terno, gravata, numa sala de aula, vocês sentados enfileirados, também todos com uniformes impecáveis, e detalhe, só homens na sala. Só homens numa sala. Por quê? Nós estamos falando aí de de um tempo, espaço de séculos atrás, né? Século XIX, século XVIII, o que quer que seja. Então, era um conceito de que a educação ela era exclusiva para homens. As mulheres cabia ali o bordado, o trato com a casa, cuidado com os filhos, aprender a lavar, passar, cozinhar, essas coisas. Então, existia ali uma clara divisão social de funções legitimadas por um conceito cultural em que cada gênero sexual tinha a sua função e tinha as suas permissões. Então, aos homens era dada a permissão de sair de casa livremente, de namorar o quanto quisesse, de estudar, de ter um emprego. Às mulheres era dada a permissão única e exclusiva de ser uma dona de casa e obedecer seus maridos, que é uma coisa ridícula, que ao longo do tempo foi sendo mudada, né? Ainda bem que foi sendo mudada. Então, vejam, são mudanças sociais que foram sendo construídas, legitimadas, muitas vezes na base da luta, da porrada e do sangue derramado, até se chegar aonde chegou. E, por último, a cultura ela é determinante. Determinante porque a cultura se impõe. Ela é determinante sobre os indivíduos que a integram. Então, por exemplo, se você quer se considerar brasileiro, morar no Brasil, viver na sociedade brasileira, interagir com a sociedade brasileira, você tem que estar adequado a algumas coisas básicas, como, por exemplo, falar o idioma brasileiro. É impossível você querer integrar a cultura brasileira e se recusar a falar português brasileiro.
É impossível, porque toda a comunicação que você for estabelecer com outro ser humano brasileiro vai ficar automaticamente comprometida. Além do que, seria muito egoísmo e muito mimo da sua parte querer que todo o planeta se adeque à sua gracinha e à sua opinião, sendo que você também não pode ceder um pouco. Então, a cultura ela é determinante porque ela se impõe. Se você integra ela, você faz parte dela, então você tem que adotar algumas coisas básicas referentes a ela, tá? Só que interessante, uma dinâmica interessante que envolve aí. A cultura é determinante sobre as pessoas, sim, sim, são, mas ela também sofre mudanças. Como é que ela sofre mudanças se ela é determinante? Essa é uma relação interessante e uma via de mão dupla, né? Porque a cultura ela impõe algumas regras e alguns fatores imprescindíveis para as pessoas, né? E não abre mão de algumas coisas, como a que eu citei aqui da comunicação. Mas são justamente as pessoas que integram a cultura que modificam a cultura. Por quê? Por diversos motivos, como, por exemplo, pode ser um de demandas sociais. Um grupo enxerga ali uma necessidade de modificar algo, de se readaptar, de se repensar a sua vivência em sociedade. Então, eles vão tentar reconstruir alguns pilares básicos dessa sociedade, vão começar a repensar algumas coisas dessa sociedade. Debates interessantes que nós vemos hoje, dessa questão, né, da parte da cultura ser determinante, dela ser dinâmica também, é relacionado, por exemplo, ao aborto, a descriminalização das drogas, ou então até mesmo, né, dos casamentos homoafetivos, né, dos relacionamentos homoafetivos, não só do casamento, né, como um todo. Então, são coisas que esbarram de cara no muro do moralismo tradicional e já constituído secularmente, né, aquela coisa que já está ali faz séculos sendo reproduzida, pensada e vivenciada, e de repente chega algo novo e bate nesse muro. O intuito? O intuito é justamente, talvez, quebrar essa barreira de impedimentos para grupos específicos, para novos pensamentos e reconstruir esses pilares culturais, seja relacionado aí ao que eu falei, a questão da livre gestação ou do livre interrompimento dela, que é algo pensado ininterruptamente por diversos setores sociais, seja a questão dos relacionamentos, casamentos homoafetivos, seja relacionado ao uso e descriminalização usual dessas drogas, né, de diversas drogas, seja. Então, são coisas a serem pensadas justamente por conta de demandas sociais adequadas ao seu tempo e espaço, que esbarram em pilares já antigos de moral e de cultura de uma sociedade que já vem reproduzindo os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos há muito tempo. Não vou entrar no mérito, o que deve, o que não deve ser feito, o que deve, não deve ser descriminalizado, liberado e etc. Não é o fundamento agora, mas pensem nisso, tá? Porque são discussões que existem, não tem para onde fugir. Vamos ver. Próximo slide. Portanto, a cultura pode ser também sinônimo de civilização, sendo fruto de uma ininterrupta construção histórica e social. É aquilo que a gente falou há alguns slides atrás. A cultura, ela é sinônimo de civilização. Por quê? Ela é uma construção histórico-social, ou seja, ela é algo que vai sendo construído, traçado, planejado ao longo do tempo, por isso histórica, e ela é compartilhada socialmente, ela é coletiva, ela é do grupo da qual a integra. Lembrando que nem todos os seres humanos são iguais, assim como nem todas as sociedades ou civilizações são iguais. Então, a cultura também reflete um aspecto de diversidade ou diferenciação dos seres humanos, o que levou a estabelecer diversas explicações para essas diferenças. Bom, nada de novo nisso. Nem todo mundo é igual, nem toda civilização é igual, naturalmente nem toda cultura é igual. Vocês estão percebendo isso nos trabalhos sobre cultura mundial que vocês estão fazendo. Por conta dessas imensas diferenças,
levou-se a uma série de explicações para essas diferenças. Algumas explicações até interessantes, outras bem limitadas e propositalmente preconceituosas. Racistas, por que não dizer? Por exemplo, o determinismo biológico. O determinismo biológico é o seguinte, bom, de cara, assim, a gente já tem a diferenciação biológica entre as pessoas. Isso daí é algo visível, né? Só não vê quem for cego. Que essa diferenciação biológica, ela é essencialmente e a priori, né, no primeiro momento, estética. Por exemplo, a cor da pele, o formato de olhos, boca, nariz, a cor dos olhos, cor dos cabelos, os tipos de cabelo, a altura, o peso, e por aí vai. Então, existe essa diferenciação biológica. E aí, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que a diferenciação biológica, ela está desde as cadeias de DNA, ela está aí no seu DNA ancestral, na sua ancestralidade relacionada aos seus genes e etc., né, que o professor de biologia com certeza vai saber explicar muito melhor. E essas diversificações, para alguns teóricos, tinham influência não só na parte estética, mas também na cultural. Então, alguns teóricos começaram a pensar, bom, se as pessoas são diferentes esteticamente, por que elas não são diferentes culturalmente? Lógico, naturalmente, né? Diferenças existem, elas são visuais, visíveis, etc. Tá. Mas será que a diferença biológica tem influência na diferença cultural? Foi essa a pergunta que alguns teóricos se fizeram. Esses teóricos que fizeram essa pergunta e começaram a elaborar teorias foram teóricos responsáveis pelo determinismo biológico. Esse termo determinismo biológico, ele foi utilizado mais ali na transição do século XVIII para XIX, XIX para XX, acho que eu acredito mais para o XIX para o XX, justamente quando começou a haver muito mais movimentações e investidas, principalmente dos países europeus para outras partes do mundo, no sentido de colonização e dominação territorial, tá? Que ficou chamado como imperialismo nesse momento. Então eram pessoas diferentes entrando em contato com pessoas mais diferentes ainda. Diferentes não porque uns eram brancos, outros eram pretos, outros meio amarelados, de olho puxado, gordo, magro, feio, bonito, não. Diferentes culturalmente falando, por exemplo, a linguagem delas, os hábitos alimentares, tipo de roupa que usavam, uns usavam mais roupa, usavam menos roupa, né? Armamentos que tinham, técnica de culinária, tudo isso era diferente. E levou eles a pensar, bom, essa pessoa, ela é diferente biologicamente de mim, né? Tá, aquela questão da raça, né? Da raça branca, da raça negra, da raça asiática, né? Da raça indígena. Tá, ela é uma raça diferente da minha. Então, será que o hábito cultural dela tem a ver com a raça dela? Foi uma pergunta que eles fizeram. Ou seja, cultura e biologia dos seres estariam interligadas, segundo o determinismo biológico. Só qual foi o problema disso? O problema foi que essa linha de pensamento levou a uma série de conceitos e critérios extremamente preconceituosos e racistas, porque naturalmente as pessoas que estavam se fazendo essa pergunta do determinismo biológico, estudando, desenvolvendo o determinismo biológico, eram europeus brancos, que estavam indo estudar outros continentes de pessoas diferentes deles e que talvez não eram tão desenvolvidos economicamente, tecnologicamente em comparação com os europeus. Então, naturalmente, isso daí gerou um racismo absurdo, gerando teorias como, por exemplo, dentro do determinismo biológico, que é o darwinismo social, né? Ou seja, as sociedades mais fortes, mais desenvolvidas, as melhores vão sobreviver, e naturalmente, como as piores já não vão sobreviver, então elas têm que ser subjugadas, elas têm que ser derrotadas pelas mais fortes. O darwinismo social e o determinismo biológico, eles, por exemplo, financiaram uma série de guerras, uma série de investidas contra países, nações, continentes, povos, que não eram talvez tão desenvolvidos tecnologicamente e economicamente como a maioria das nações europeias. Além do determinismo biológico, nessa mesma linha também um pouco preconceituosa,
nós temos o determinismo geográfico. O determinismo geográfico, ele, como eu falei, pela mesma linha do biológico, ele pensa o seguinte, que uma outra diferenciação é a questão geográfica, ou seja, o local de origem no planeta, continente, país, etc. Ou seja, de onde esse ser veio, qual parte do mundo ele veio. Tá. E nisso considera-se também as questões físicas dessa região. Por exemplo, clima, relevo, vegetação, fauna, flora e uma caralhada de outras coisas que entram aí nessa questão da geografia física do local, ou seja, das características físicas desse ambiente. E aí eles pensaram, tá, será que essas pessoas têm a cultura que têm por conta do local que elas vieram? Se é um local mais frio, é um tipo de alimentação. Se é um local mais quente, é outro tipo de alimentação. As roupas que usa, os hábitos que tem, a língua que fala. Começaram a pensar tudo isso de acordo com o local. Essa parte, dessa teoriazinha aqui do determinismo geográfico, ela faz um pouco mais de sentido em comparação com o determinismo biológico, tá? Porque, por exemplo, se a gente for analisar algumas culturas, a gente pegaria uma cultura de um povo que vive em regiões muito geladas, né, de climas baixíssimos. A gente vai ver que o tipo de alimentação dessas pessoas é baseado, talvez, em alimentos que vão fazer com que elas ganhem energia e conservem energia. Então, vão ser alimentos, muito provavelmente, muito mais gordurosos do que pessoas que vivem em locais muito quentes, que vão aí procurar alimentos que vão, naturalmente, lhes dar energia, mas não necessariamente uma reserva de energia, como é a gordura, né, o acúmulo lipídio no corpo. Mas talvez alimentos que sejam adequados àquele clima, fazendo com que elas não percam líquidos demais, não passem mal. Alimentações muito pesadas, né, em climas muito quentes pode ali, né, desarranjar muita coisa. Talvez alimentos que provoquem uma melhor sensação climática para eles, né, essa questão da regulação corporal, da temperatura corporal, etc. Então, eles já estavam pensando nisso, e faz até com um pouco de sentido. O problema foi que os que estavam pensando isso também eram os brancos europeus, que estavam indo estudar outros povos. Naturalmente, eles olhavam os outros povos já de uma maneira completamente preconceituosa, inferiorizando os outros povos e se considerando as últimas bolachas do pacote, se considerando, né, os bambambãs da coisa, os fodas da coisa, porque eles eram os europeus, porque eles eram os brancos, porque os outros eram os negros, porque os outros eram os asiáticos, porque os outros eram povos que vivem no gelo. Então, eles já estavam ali, naturalmente, cometendo uma série de julgamentos parciais em favor próprio. Essas duas teoriazinhas, tanto do determinismo biológico quanto do determinismo geográfico, elas foram sendo superadas ao longo do tempo, tá? Então temos aqui, no entanto, em oposição aos determinismos citados, a antropologia tenta dar conta de todos os aspectos das sociedades humanas, que não são biológicos ou naturais, mas transmitidos por meio da interação social, que constituem seu universo simbólico. Foi aquilo que a gente falou. Tá? Nem tudo é biológico, como o determinismo acreditava. E também nem tudo é geográfico, como o determinismo geográfico acreditava. Nesse sentido, as diferenças entre as sociedades humanas são explicadas pelos valores e práticas aprendidos na vida em sociedade. Olha só, explicadas pelos valores e práticas aprendidos na vida em sociedade. E sua configuração está relacionada a escolhas e experiências históricas vividas em cada comunidade. Assim, surge a concepção de que as diferenças entre os homens, né, os seres humanos, e suas respectivas sociedades devem ser atribuídas à cultura. Então, era uma nova forma de pensar essas diferenciações, em que beleza, existe a diferenciação biológica, ok, inegável isso, existe a diferenciação geográfica, ótimo também, inegável, mas não necessariamente a diferenciação cultural possui suas raízes na biologia ou na geografia. Por quê? Porque cultura vai além da cor da pele, cultura vai
além do local de nascimento, né, da geografia local, do clima, do relevo, etc. A cultura está ligada a valores, práticas, a vivência, a história, a trajetória de vida de toda uma sociedade. E aí nós já vamos entrar nas teorias antropológicas. Só que nós vamos deixar para conversar sobre essas teorias antropológicas na nossa próxima aula. Para a apresentação. Bom, então, na aula de hoje, a gente viu uma revisãozinha de alguns conteúdos passados. A gente viu também algumas linhas teóricas, né? A definição de cultura do sociólogo alemão Norbert Elias, a questão da oposição, né, da contraposição entre os termos cultura, não material, para a civilização, que é material, e a síntese disso tudo. Vimos também as características da cultura e conversamos um pouquinho sobre o determinismo biológico, geográfico e o caminho que a sociologia e a antropologia começaram a traçar nos estudos da cultura para superar pensamentos limitados, limitantes, como determinismo biológico e determinismo geográfico. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem me procurar, me mandar mensagens e a gente vai se falando. Por hoje é só. Obrigado. Tchau, tchau.